Bem-vindos a mais uma aula do canal EBD Impactante. Meu nome é Leonardo Novaes e eu quero saudá-lo com a paz de Jesus. É uma honra estar falando com você. É uma honra estar ensinando um pouco mais da Bíblia Sagrada a você. Se é a primeira vez que você está neste canal, você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Para você que não conhece a nossa metodologia, todas as semanas eu entrego a você um conteúdo diferenciado para auxiliá-lo a preparar e a ministrar uma aula de escola bíblica dominical impactante. E também, se você é aluno e não professor, esta aula vai fazer com que a sua condição de conhecimento seja alargada. Nós vamos trazer a vocês um pouco mais de profundidade dentro do que a lição nos propõe. E nós, no primeiro dia, sempre quarta-feira, nós apresentamos a aula, nós trazemos a introdução e nós aprendemos o tópico 1. Na segunda parte, sempre às quintas-feiras, nós aprendemos sobre o tópico 2 e na terceira parte, às sextas-feiras, nós aprendemos sobre o tópico 3 e a conclusão. Hoje nós estamos na segunda parte desta aula abençoada. E a segunda parte tem, ou o segundo tópico, tem como título As Consequências das Escolhas. Uma coisa para mim, você já fez escolhas erradas? Você já decidiu algo que não deveria ter feito? Ou deixou de fazer algo que deveria ter sido feito? Já? Se a resposta for sim, coloque aí nos comentários, no chat do YouTube. Talvez você se pergunte, mas por que esses irmãos, essas irmãs que têm canal, essas pessoas que têm canal no YouTube, ficam falando para a gente se inscrever, comentar, curtir? É porque o YouTube, que é uma ferramenta de vídeo, de divulgação, de tudo, é uma empresa. Ela é uma empresa multibilionária que ganha dinheiro com as propagandas e tudo mais que são veiculadas nos vídeos como esse que eu estou fazendo para você. Então, o que acontece? Quando você se inscreve no canal, quando você passa mais tempo assistindo a aula, curte, comenta, compartilha, o YouTube entende o seguinte: olha, essa pessoa que gravou o vídeo, ela está proporcionando um bom conteúdo para as pessoas. Eu vou fazer o seguinte: o público dela é esse, professor e aluno de escola bíblica dominical. Então eu vou pegar a aula dele, o vídeo dele, e vou mostrar para mais pessoas. Você sabia disso? É por isso que a gente insiste e fala, meu irmão, me abençoa. Não estou pedindo para você me dar oferta. Estou pedindo para você se inscrever, curtir, comentar e compartilhar se fizer sentido a você. Vamos lá? Sem mais delongas, vamos para o tópico 2, as consequências das escolhas. Vamos reforçar algo que eu falei na primeira parte? Toda ação gera uma reação. Isso é uma questão física, química, não tem como fugir. Se você der um murro na parede, a parede vai ter uma força imprimida ali, colocada ali. A parede vai receber o impacto e vai voltar a você uma força. Então você dá uma força, essa força encontra a barreira e a parede ou qualquer outra coisa volta para você a força. Se você planta maçã, você vai colher maçã. Não tem como fugir disso. E aí a questão é o seguinte: a gente pode escolher plantar ou não plantar. Também podemos escolher plantar isso ou aquilo. Porém, o fruto só virá do plantio. Então, se você quer fé, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir no sentido de conhecer, de meditar e de colocar em prática. Então, você quer ter fé? Você tem que ler Bíblia, você tem que ouvir Bíblia, você tem
que ter contato com a Bíblia. Não tem como ser diferente. Existe um texto, eu não me lembro se eu citei na aula passada, acredito que não, que está em Romanos, não citei. Romanos, capítulo de número 5, um texto muito conhecido, e eu gosto muito desse texto. É um dos textos que eu mais gosto do Novo Testamento. Romanos, capítulo 5, versículos 3 a seguir, nos diz assim: E não é só, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverante a virtude comprovada, a virtude comprovada, a esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que significa isso? Significa que o sofrimento, as provações, ela produz resultado positivo. Por isso que existe uma mensagem que eu já ministrei algumas vezes, chamado de a pedagogia da provação. A tribulação produz paciência. A tribulação, o sofrimento, as provações produz paciência. À medida que você vai passando por elas, você vai... Não paciência no sentido... não paciência sem sentido, mas paciência no sentido de observar e acreditar que vai acontecer alguma coisa. Então, tribulação produz paciência, paciência produz experiência, a experiência produz esperança, no sentido não de esperar, mas de esperançar, de crer. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos ver dois textos. O primeiro se encontra no livro de Jó, Jó capítulo 4, versículo 8, que nos diz: Eu vi bem aqueles que cultivam a desgraça e semeiam o sofrimento, são também os que colhem. Planta vento, colhe tempestade. Planta amor, colhe coisas boas. Não tem como fugir, é uma lei da natureza. É a lei da semeadura. Se você plantar, você vai colher, ainda que você não queira. Eu não quero colher. Vai colher, não tem como fugir. Provérbios 22:8. Quem semeia a injustiça, colherá a desgraça, e a vara de sua cólera o ferirá. E aí você vê um cidadão que dirige perigosamente. A chance dele morrer em um acidente, e pior ainda, matar outras pessoas, é grande. Cidadão bebe e dirige, a chance de um acidente é maior. Cidadão come igual um porco capado, a chance de ter um problema relacionado ao entupimento das artérias é maior, não tem como ser diferente. Então, a lição de hoje, o tópico 2 que nós estamos estudando, fala sobre a consequência das escolhas. A escolha de Abraão foi feita com base na segurança da promessa, e isso nós falamos na aula passada, deixou tão claro que o próprio Deus disse que ele creu e isso lhe foi dado como justiça, ou seja, consequência da sua fé. Vamos para Hebreus, é um texto muito conhecido, nós já estamos na aula passada e vamos citar novamente. Hebreus capítulo 11, versículo 1. É o conceito de fé. Irmão, fé tem conceito? Sim, é um conceito bíblico que precisa ser aprendido e colocado em prática. É matemático. A fé é matemática? Sim, se você fizer daquele jeito, vai funcionar. Então, diz-nos assim, a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. E o versículo de número 6 nos diz: Ora, sem a fé é impossível ser-lhe agradável, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que recompensa
os que o procuram. Então, isso é bem interessante. A fé é um conceito bíblico que mostra que nós precisamos ter certeza de que aquilo que nós não estamos vendo vai acontecer. E é interessante, a escolha de Ló foi baseada na promessa de Deus, e a escolha de Abrão foi baseada nas promessas de Deus, e a escolha de Ló foi baseada naquilo que ele via. Abraão não via, mas creu. Ló via e recebeu. E aí é interessante. Existem inúmeros testemunhos de fé, inúmeros. Aqui na minha cidade, bem provável que na sua também tenha, ou você conheça alguém que tem, a igreja sede do Ministério da Assembleia de Deus, Missão aos Povos, a Assembleia de Deus Missão, Assembleia de Deus proveniente lá do Ministério do Belém, antes da separação. Para alguns pastores, a Assembleia de Deus verdadeira, me perdoa, isso é uma ignorância quando as pessoas falam isso, ainda que existam muitas igrejolas aí que colocam o nome de Assembleia de Deus, porque vende, né? Ter o nome de Assembleia de Deus vende, as pessoas fazem as associações boas com isso. A sede da nossa igreja, aqui em Uberlândia, ela fica em uma rua, uma avenida, melhor dizendo, extremamente movimentada. Para quem está subindo do lado direito, tem o shopping, o primeiro shopping center que foi feito em Uberlândia, o maior, que tem mais loja, que tem mais prosperidade. E na época que o pastor que antecedeu o nosso pastor, que hoje é o pastor Álvaro Além Sanches, o pastor José Braga, ele recebeu um sonho de Deus, ele teve um sonho e era para ele comprar esse terreno onde nós estamos hoje. E naquela época era brejo. As pessoas passavam o córrego mais abaixo o rio, um córrego aqui em cima, e as pessoas falavam para ele: o senhor está louco? O senhor está louco? O senhor vai comprar isso? E ele disse: o Senhor me mostrou aquele lugar e vai ser uma bênção. Então, se você pega Rondon Pacheco antes, vamos colocar 1910, 1920, 1930, e o que é hoje, as pessoas nunca acreditariam. E isso aconteceu também lá no Grande Templo em Cuiabá, no Templo em Ribeirão Preto, inúmeras histórias baseadas em uma visão de Deus, em uma direção de Deus, em um sonho de Deus e um projeto de Deus. Então, as consequências das nossas escolhas, elas podem ser boas ou más. Se forem provenientes de Deus, sempre serão boas, ainda que existam batalhas para que nós cheguemos lá. Olha que coisa interessante. Quando Abraão ficou sabendo que seu sobrinho, depois de escolher Sodoma, aquela região, ele havia sido levado preso, as consequências das nossas escolhas, Abraão resolveu escolher a promessa de Deus, Canaã, a região, e Ló escolheu a região de Sodoma e Gomorra. Por causa disso, uma coalizão de reis invadiu aquela terra, levou cativo os bens, as famílias, incluindo Ló, o sobrinho de Abrão. Então, quando ele fica sabendo disso, ele se prontifica rapidamente em buscar o sobrinho, reúne ali um número de pessoas que o serviam e fala: eu não vou deixar o meu sobrinho ser morto. As pessoas, ele foi levado cativo, então nós vamos lá buscá-lo. Isso, irmãos, demonstra um homem com um coração bondoso, com um coração justo. Vocês se lembram que nós comentamos isso lá no início da aula, no tópico 1? É provável que Abraão tivesse levado Ló por causa do amor para com seu irmão. O irmão morreu, deixou o filho, e ele provavelmente tomou aquela criança, aquele jovem, aquele homem, como tipo de filho. Olha o que está escrito em Gênesis 14. Vamos ler do versículo 12 ao 16. Eles tomaram também Ló, o sobrinho de Abraão, e seus bens, e se foram. Ele morava em Sodoma. Um sobrevivente veio informar Abrão, o hebreu, que habitava no carvalho do amorreu Mambré.
irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu parente fora levado prisioneiro, fez sair seus aliados, seus familiares, em número de 318, e deu perseguição até Dan. Olha que coisa interessante. Abrão foi buscar o seu sobrinho porque o amava. Vejam só, nós podemos ser abençoados, nós podemos viver situações boas, mas também podemos viver situações ruins. E elas são frutos das nossas escolhas. O que eu sou hoje é fruto da escolha do passado. O que eu vou ser amanhã é fruto da escolha de hoje. Não tem como fugir disso. Isso ficou claro para você? Eu vou falar até você aprender. E aí é importante nós mencionarmos que nós estamos falando de um ser humano que não possuía Deus dentro de si como nós possuímos hoje. Ele não possuía o Espírito Santo, estamos falando de Abraão. Ele não possuía o Espírito Santo como nós possuímos hoje, certo? Vamos ler outro texto, 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 12. 3, 8 a 12. Finalmente, sede todos unânimes, compassivos, cheios de amor fraterno, misericordiosos e humildes de espírito. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Ao contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados. Isto é para seres herdeiros da bênção. Com efeito, aquele que ama a vida e deseja ter dias felizes, guarde sua língua do mal e seus lábios de proferir mentiras. Afaste do mal e pratique o bem. Busque a paz e siga-o, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos à sua prece. Mas o rosto do Senhor se volta contra os que praticam mal. E aí, nós estamos falando da atitude de Abrão, de cuidar do seu sobrinho que havia sido preso. E aí, a gente traz para os nossos dias e faz uma aplicação de tudo o que nós observamos, nós vemos. O que acontece? Existem pessoas, e muitas, não são poucas, que se dizem cristãos. E, diante daquela situação, eles teriam amaldiçoado Ló. E teria falado, olha, você não quis viver a promessa de Deus, você tem que morrer mesmo, você tem que ser morto pelos seus inimigos. E aí? Existem outros que são piores ainda, e quando as pessoas começam a sofrer, elas falam, isso é Deus te castigando, é Deus cobrando você, é Deus pesando a mão sobre você. Meus irmãos e irmãs, ainda que as escolhas sejam de cada pessoa, existem pessoas que às vezes escolhem errado por falta de sabedoria, por falta de compreensão, por falta de conhecimento. E aí, talvez, quando nós nos depararmos com situações assim, de endividamento, de sofrimento, de problemas, a gente precisa agir como Abrão, a gente precisa amar as pessoas, cuidar das pessoas, buscar as pessoas, porque através do testemunho cristão, as pessoas podem ser alcançadas por Cristo. E aí eu te pergunto, em que mundo alguns cristãos vivem? A Bíblia nos fala em Gálatas capítulo 5 sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito. As obras da carne são manifestas na vida daqueles que não têm Cristo como seu Senhor, que não são guiados pelo Espírito Santo. Mas aí a gente vê algumas dessas manifestações sendo feitas na vida de pessoas que se dizem cristãos. E aí as pessoas começam a falar, o ser humano, o fulano de tal é muito crente, fala em língua estranha, mas bate na esposa, mas rouba, mas mente. E aí, que tipo de cristão nós temos sido? Um cristão que manifesta o fruto do Espírito, que é o Espírito Santo que manifesta nele. Então, se você é crente, você precisa manifestar o fruto.
ou um pseudo-cristão que tem mais obras da carne do que fruto do Espírito. A Bíblia nos diz em Gálatas 5:16: andeis em espírito e não cumprireis os desejos da sua carne. O que aconteceu? Nós plantamos e colhemos. Ló plantou e colheu, mas nem por isso Abraão resolveu deixá-lo jogado às traças. Abraão reuniu o seu povo, 318 homens, foi até o lugar onde Ló estava preso e trouxe-o de volta. Isso é uma coisa muito importante para nós pensarmos e para nós ensinarmos os nossos alunos. O que os alunos precisam saber? Se você é professor, você precisa entender que os alunos precisam tirar o aprendizado daquilo que você fala. Por isso que você precisa ler o texto bíblico, ensinar ou explicar o texto bíblico e aplicar com exemplos o texto bíblico. Porque aí a pessoa ouve, internaliza através do processo de escuta, né? O ouvido todo mundo tem, o escutar pressupõe compreensão, aí ela vai fazendo toda a interpretação e aí coloca em prática. Então não é só o que você está falando, mas como os seus alunos estão ouvindo, escutando, digerindo aquela informação, meditando e colocando em prática. Isso se chama processo de comunicação. Se você tem dificuldade para se comunicar, eu vou deixar aqui um link para você assistir um vídeo sobre como deve ser a comunicação de um professor de escola bíblica dominical. Se gostar, curta. Combinado? Nós vamos continuar. O que seus alunos precisam saber? Primeiro, eu e você e qualquer ser humano somos frutos de nossas escolhas. E todas as nossas escolhas geram consequências. Segundo, eu e você devemos orar antes de tomar todas as decisões. Se Ló tivesse buscado a Deus antes de escolher, ele teria evitado problemas. E terceiro, nós devemos manter a nossa fé diante das intempéries. Tá difícil? Mantenha a fé. Lembre-se de Romanos 5:3-5. E quarto, não devemos pagar o mal com o mal. Se alguém te machucar, ore por ele e não faça o mesmo com essa pessoa e nem com nenhuma outra pessoa. Então, nós chegamos ao final do tópico 2, da lição 2. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos juntos novamente para o tópico 3. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus.